PV igual a nRT descreve gases ideais. O que é um gás real? Um gás real é aquele que não segue a equação dos gases ideais. É simples assim, a definição é simplesmente essa. Ou dito de outra maneira, o que é um gás ideal? Conceitualmente falando, né? Sem explicar os motivos. Conceitualmente falando, o que é um gás ideal? Um gás ideal é um gás que segue a equação de estado dos gases ideais, ou seja, um gás que segue a equação PV igual a nRT é um gás ideal. Por que isso acontece? Qual é a razão pela qual um gás segue a equação PV-nRT? A razão para isso tem a ver com interações microscópicas. A gente não precisa entrar nos detalhes sobre isso, porque está um pouco além dos objetivos do curso, mas basicamente, resumindo em poucas palavras, quando os gases estão numa situação em que a pressão é baixa o suficiente, o volume ocupado pelo gás numa certa temperatura, né? Ou seja, o lado direito dessa equação é constante. N é constante, T é constante. O que acontece? Quando o lado direito dessa equação é uma constante, vale a lei de Boyle, que é a primeira equação aqui, ó. PV igual a uma constante. Então, essa equação reproduz a lei de Boyle. Na verdade, essa equação reproduz as outras leis também. Ela foi obtida a partir delas, né? Então, a equação, resumida, reproduz todas as leis anteriores. Por exemplo, a mais simples de perceber está na cara aqui, ó. Quando N é constante e T é constante, todo o lado direito dessa equação é uma constante. Então, PV é igual a uma constante, que é a essência da lei de Boyle. E que constante é essa? É o valor de N multiplicado pelo valor de R multiplicado pelo valor de T em Kelvin, né? Necessariamente na escala Kelvin. De tal maneira que quando P diminui, V aumenta. Essa é a essência da lei de Boyle. Quando a pressão diminui, o volume aumenta. A pressão é inversamente proporcional ao volume. Nessas condições, as moléculas que compõem o gás estão tão afastadas umas das outras que a interação entre elas é desprezível. E do ponto de vista microscópico, é isso que garante um gás ideal, a ocorrência de um gás ideal. Um gás ideal é aquele na qual entre átomos e moléculas que compõem o gás são muito fracas. Um gás real, por consequência, é aquela no qual essas forças não podem ser desprezadas. E é a ocorrência de gases reais que permite a formação de líquidos e, na sequência, sólidos, porque um gás ideal, as interações estão presentes. E essas interações é o que permite que eu liquefaça um gás. A gente falou sobre isso aqui. Um gás, os diferentes estados da matéria. Um gás se transforma em líquido, um líquido pode, né? E um líquido pode se transformar num sólido. Basta que eu reduza a temperatura, aumente a pressão, enfim. Eu posso transformar um gás num líquido. Posso transformar um líquido num sólido. Mas isso só é possível quando as interações estão presentes. As interações é que vão manter os átomos do material próximos, né? Um gás ideal, por sua vez, essas interações são tão fracas que o gás, em princípio, não pode ser liquefeito, né? Porque as interações estão ausentes. E nesse limite, PV é igual a nRT. Além disso, como eu acabei de lembrar, essa equação explica as três leis anteriores. Quando N e T são constantes, vale a lei de Boyle, PV igual a uma constante. Quando P e T são constantes, eu posso passar P para o lado de cá dividindo, e eu vou ter que ver N multiplicado por uma constante, RT sobre P. E isso é essencialmente a lei de Avogadro. E, finalmente, se eu mantiver a quantidade química constantes, eu passo P para o lado de cá dividindo, aí eu faço N e P constantes, V vai ser proporcional a quem? A T. N, R sobre P são constantes, quando N e P são constantes. Então, V vai ser proporcional a T. Isso é a lei de Charles. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer para vocês o que é um gás ideal, que é o gás que segue esta equação, e quero dizer também que, em princípio, praticamente todos os problemas de gases ideais se resolvem por essa equação. Só que, aí no final da aula passada eu mostrei também que o R depende do sistema de unidades que eu estiver trabalhando, né? Isso aqui vocês têm que ter essa informação, e geralmente ela é dada no enunciado. Então eu forneço R no SI, ou eu forneço R em atmosfera litro, ou eu forneço R em torricélio litro, enfim. Eu tenho que ter cuidado com as unidades. Mas eu tenho falado isso já desde o começo do curso, e vou continuar falando
para vocês não esquecerem. O que eu quis dizer na última aula, no finalzinho da última aula, é que embora PV igual a NRT resolva praticamente todos os problemas envolvendo gases, nem sempre é prático trabalhar diretamente com ela. Muitas vezes, nós estamos trabalhando em dois cenários. Num deles, eu tenho o gás em dois estados, que eu rotulei como 1 e 2. Quando o gás sai de um estado 1 e passa para um estado 2, e o que é um estado? O estado físico, não o estado de matéria. O estado físico é aquele caracterizado, a gente falou sobre isso no início do curso. O estado físico é aquele caracterizado por uma certa condição de pressão, volume, quantidade química e temperatura. Quando eu especifico essas quantidades, o estado está definido. E quando eu vario uma dessas quantidades, ou todas ao mesmo tempo, no limite, eu posso variar qualquer uma, mas no limite eu posso variar todas ao mesmo tempo. Quando eu vario apenas uma, o sistema saiu de um estado e foi para outro estado. Aparecendo mensagem aqui para mim o tempo todo. Deixa eu botar para o meu celular não ficar me incomodando. Que me atrapalha, me desconcentra bastante. Bem, então, onde é que eu quero chegar? Quando eu estou trabalhando com um mesmo gás que sai de um estado e vai para outro, eu não preciso calcular todas as propriedades do estado 1 para poder calcular as propriedades desejadas do estado 2. Eu posso usar a própria equação dos gases, isolando R, passando N para cá dividindo e T para cá dividindo, chegar a essa expressão aqui e observar o seguinte. Quando um gás é ideal segue PV igual a nRT, então PV sobre NT é uma constante, independente do estado em que o gás se encontra. Ou seja, quando o gás está no estado 1, P1, V1 sobre N1, T1, vale R. Quando o gás estiver no outro estado 2, P2, V2 sobre N2, T2, vale R também. Eu posso usar essa equação aqui para resolver alguns problemas de forma mais rápida, inclusive evitando mudanças de unidades, porque eu não preciso nem lidar com R, que é o maior problema do ponto de vista das unidades. O R é o maior problema, né? Eu tenho que saber escolher o R mais adequado para o problema que eu estiver tratando. E isso envolve mudança de unidades. Mas quando eu trabalho com essa equação aqui, tudo que eu preciso garantir é que, se P estiver em atmosfera do lado de cá tem que estar em atmosfera também. Se o volume estiver em metro cúbico, tudo que eu preciso garantir é que o volume do lado de cá esteja em metro cúbico também. E geralmente o enunciado dá volumes numa mesma unidade. Se foi dado em mililitro do estado 1, do estado 2 foi dado em mililitro também. A mesma coisa vale para as outras quantidades. A pressão, se for dada em atmosfera, a do estado 2 vai ser dada em atmosfera também. Então, isso aqui simplifica muito a resolução de problemas. Eu não preciso me preocupar tanto com a questão das unidades, exceto o T, né? Porque o T tem que estar unicamente em Kelvin. Eu não posso trabalhar com essa equação usando temperatura em graus Celsius. Eu já falei sobre isso na última aula. E, finalmente, faltou explicar o uso dessa equação. Nós podemos usar, e aliás isso é muito comum em fisicoquímica, quando a gente quer resolver problemas em fisicoquímica, a melhor maneira, atentem para isso que eu estou falando, a melhor maneira de resolver problemas em fisicoquímica, em geral, salvo raras exceções, porque em algumas raras exceções fica muito complexo resolver dessa forma. Mas no geral, estou falando da regra geral, é muito melhor, ao invés de eu fazer um cálculo em sequência atrás do outro, a melhor maneira para resolver problemas é combinar equações, quando eu tiver que trabalhar com várias equações, para obter uma equação que vai envolver as quantidades que eu tenho no problema e trabalhar com ela diretamente. Um exemplo, o primeiro exemplo disso neste curso é esse aqui, ó. Eu tenho a definição de densidade, eu tenho a relação de massa com massa molar, massa é igual a massa molar vezes a quantidade química. E, finalmente, eu tenho a equação dos gases, PV igual a nRT, que eu escrevi como V igual a nRT sobre P. Eu não vou fazer de novo, porque na aula passada eu já fiz, mas eu mostrei o passo a passo de como transformar isto nisto aqui, ó. Basicamente, eu peguei esta equação e joguei aqui no numerador, e peguei esta equação e joguei aqui no denominador. Fiz um rearranjo, cancelei algumas
uma quantidade aí, né, que foi a massa, foi a... eu cancelei a quantidade química N, porque no numerador aparece N, no denominador aparece N também. Cancelei um com o outro e cheguei a essa expressão aqui. E o que é que essa expressão diz? Isso aqui é ρ. Eu estou usando a anotação dos livros, né? Alguns livros, poucos livros, usam D para se referir à densidade, a maioria usa ρ, a letra grega, para se referir à densidade. Eu estou usando a anotação mais comum. Observem que isso aqui é sutil a anotação, mas tem que prestar atenção. O ρ é curvado, e o P tem essa linha reta aqui, ou seja, não há... Prestando atenção nisso, não confunde, né? Isso aqui é ρ, ou seja, densidade, e não pressão, igual a P, pressão, massa molar sobre RT. Né? Onde P é a pressão do gás, R é a constante dos gases, T é a temperatura absoluta e M é a massa molar do gás. Eu vou mostrar para vocês como essa equação é utilizada. E o que essa equação diz? A densidade do gás é calculada a partir da pressão e da temperatura em que o gás se encontra. Se eu souber qual é o gás, eu sei quem é a massa molar. É uma constante. A constante R, por sua vez, é outra constante. Então, são quantidades previamente conhecidas. A densidade do gás é definida pela sua pressão, que pode variar, e pela temperatura, que também pode variar. Inversamente, se eu desconhecer qual é o gás, eu posso usar essa equação para calcular a massa molar do gás. Né? Se eu tiver um gás puro, né, e não uma mistura de gases, eu posso isolar o M, passando RT para cá, multiplicando, e P para cá, dividindo, e chegar a essa expressão aqui. Ou seja, se eu tiver um gás puro, não uma mistura de gases, o cálculo da densidade daquele gás, junto com a medida da temperatura e da pressão, porque é fácil medir densidade no laboratório, né? Eu conheço o volume que o gás está ocupando, faço a medida da massa que é contida naquele cilindro, né? Procedimento de pesagem. Então, eu tenho a densidade. Massa sobre volume, eu tenho a densidade. Temperatura facilmente medida, pressão facilmente medida, eu posso estimar a massa molar do gás. Por que eu disse estimar? Porque na prática do laboratório sempre existem erros, né? Erro de medida de densidade, erro de medida de pressão, erro de medida de temperatura. Então, eu uso essa informação para fazer uma estimativa da massa do gás. Mas, se o gás estivesse se comportando idealmente, em geral, essa estimativa é boa. Esse exemplo eu fiz na aula passada, esse aqui é um exemplo similar, né? Esses dois primeiros exemplos envolvem diretamente a equação dos gases, e o ponto importante que eu quis chamar a atenção aqui foi o cuidado com as unidades. Procurei mostrar aqui todo o passo a passo, envolvendo inclusive as mudanças de unidades. Nesse exemplo aqui, o volume do gás em particular foi dado em mililitro, né? E a gente tinha um R no SI, teve que fazer uma mudança de unidades, eu expliquei como fazer. Esse outro aqui foi uma repetição para fixar o conceito. Eu acho que esse aqui eu fiz, me corrija se eu estiver errado, mas vamos lá, o que é que eu vou comentar? Nesse exemplo, foi dado o estado inicial do gás, olha aqui, ó, o gás foi aquecido de 25 graus Celsius a 1000 graus Celsius. Então, ele foi dado a temperatura do estado inicial, a temperatura do estado final. O segredo aqui é identificar quem é começo e quem é fim. Se foi aquecido de 25 a 1000, é porque 25 é o início, 1000 é final. Segundo cuidado, lembrar que essa temperatura está em graus Celsius. Eu tenho que trabalhar em Kelvin, né? A equação dos gases só vale se T estiver em Kelvin. A pressão foi dada inicial e final. Não? Esse foi o início, esse foi o fim. E aqui está em quilopascal. E o volume está em mililitro. Então, esse é um exemplo onde a gente poderia usar a equação dos gases para calcular uma informação que está faltando, que seria a quantidade química do gás no estado inicial, né, a 25 graus, 15 mililitros e 10 quilopascais. Eu poderia usar a equação dos gases para calcular o N, jogar o N na equação novamente, com a temperatura em 1000, pressão em 150, para calcular o novo volume. Só que aí tem mudanças de unidades para fazer, tem várias contas para fazer, e cada passo que eu der, nunca é demais lembrar, cada passo que eu der, cada vez que eu uso a calculadora, eu estou correndo um risco de digitar um número errado, enfim, fazer uma conta errada, né? E nem sempre a gente percebe o erro. Essa conta é muito mais simples de fazer quando eu uso aquela expressão que eu mostrei lá
agora há pouco, que foi essa aqui, ó, P1V1 igual a P2V2, sobre N1T1 sobre N2T2. A única quantidade que eu tive que adaptar aqui foi a temperatura. E todo o resto foi do jeito que foi dado. Está tudo misturado. Ó. Volume em mililitro, pressão em quilopascal, e eu só precisei converter a temperatura, que é fácil, né? É só somar. E aí a gente fez a conta e já calculou o volume direto em mililitro. Uma conta simples, bem fácil de fazer. O cuidado apenas, eu comentei na aula passada, é que aqui tem uma soma. Eu tenho que ter o cuidado aqui de usar parênteses, ou então somar de cabeça, né? Já colocar no numerador aqui as quantidades e no denominador as quantidades somadas. E a ordem de operação na calculadora, né? Este número é multiplicado por este, que é multiplicado por este, que é dividido por esse e que é dividido por este, que é o resultado da soma. Então, na hora de usar a calculadora, lembrar que é dividido. Eu vou falar sobre isso várias outras vezes, então vou deixar aqui para falar mais no próximo exemplo. Então, vamos lá. Quarto exemplo, que foi o que eu fiquei de mostrar na última aula. Determinação da densidade de uma amostra, que é o exemplo daquela outra equação lá. Qual a densidade do vapor do tetraclorometano, uma vez que a substância foi dada, a massa molar é conhecida? Já coloquei aqui para facilitar o procedimento. Né? Qual o valor da densidade do tetraclorometano a 714 torricelli, 125 graus Celsius? Eu já coloquei aqui a conversão, né? É só somar 273, mas eu queria chamar a atenção aqui para alguns pequenos detalhes, antes da gente começar. Em primeiro lugar, se isso aqui fosse uma questão de prova, eu estou preparando vocês para isso, né? Isso é inevitável. Na prova, eu costumo fornecer os dados. Nas listas de exercícios, geralmente você tem acesso aos dados também. E geralmente, tanto na prova quanto na lista, os dados são fornecidos em diversas unidades. Então, o R no SI, o R em atmosfera litro, o R em torricelli litro, assim por diante. O meu problema aqui consiste em duas coisas. Na verdade, eu diria em três. Primeiro, lembrar que as equações envolvendo tudo que tiver a ver com termodinâmica e gases, temperatura não pode estar em graus Celsius. Geralmente, a temperatura não é dada convertida. Muitas vezes é dada já ainda, né, em graus Celsius. Então, primeira coisa, eu preciso me lembrar de converter a temperatura. Disso eu não posso fugir. A segunda coisa é olhar o conjunto de dados e ver as unidades do restante. Fora a temperatura, que eu sou obrigado a converter para Kelvin, todo o resto, eu posso trabalhar, em princípio, na unidade que foi fornecida. Então, por exemplo, pressão foi dada em torricelli. Então, é natural resolver este problema com o R em torricelli litro. Né? O problema ser dado em torricelli litro. Eu já coloquei aqui o R em torricelli litro, mas lembrando que na prova vocês teriam que procurar o R mais adequado. Eu não sou obrigado necessariamente a converter torricelli para Pascal e pegar o R do SI. Eu posso trabalhar com isto, contanto que eu pegue o R adequado. E terceiro e último aspecto neste caso é lembrar da equação que eu preciso para resolver. Esse é um problema de cálculo de densidade. Portanto, eu não coloquei aqui no slide, mas é só voltar mais alguns aqui e perceber. Ó, eu vou precisar desta equação aqui para calcular a densidade. Foi dada a pressão e foi dada a temperatura. Em graus Celsius que eu já converti para Kelvin. Então vamos lá. Vamos começar por aqui. Eu tenho a questão resolvida, vou mostrar para vocês agora. E está tudo aqui. Ó. Primeiro passo é pegar a equação mais adequada. Né? Se a equação que eu preciso para resolver o problema não estiver dada, por exemplo, a densidade, a equação da densidade não foi dada. Vamos supor que esse fosse um problema só de gases, sem a equação PV igual a nRT, sem a equação dos gases, a equação da densidade do gás fornecida. O mais recomendável para fazer menos conta, foi o que eu disse no início da aula. Eu vou pegar todas as equações que são do problema, para escrever a equação para o que eu quero calcular. O que eu quero calcular é densidade. Então, eu vou combinar pressão, PV igual a nRT, com a definição de densidade. Tá? Não estou dizendo que vocês têm que fazer isso na prova ou na resolução do problema toda vez. Eu estou dizendo que, às vezes, um problema é dado e a melhor maneira de resolver é pegar
um conjunto de equações que vocês vão ter que identificar qual é, simplificar o problema para o cálculo que vocês querem fazer. Vocês podem fazer contas intermediárias? Podem. Não é errado fazer assim. Só que acho que vocês vão concordar comigo que o caminho mais fácil é fazer menos conta, né? Quanto menos conta eu tiver que fazer, melhor. E eu recomendo que façam assim. Recomendo. Estamos ainda no início do curso e eu estou deixando isso gravado aí para todo mundo lembrar, né? A ideia é fazer o mínimo de conta. E nesse exemplo, o mínimo de conta é trabalhar direto com esta equação. Se ela não tivesse sido dada, eu teria que deduzir. Quanto menos conta, melhor. Esse é o mantra, né, que eu vou usar até o final do curso. Quanto menos, melhor. Vamos lá, a equação já está dada. Densidade é igual a P, massa molar, sobre R, sobre T. Pronto, aí vem o próximo passo. O próximo passo é substituir os valores que foram dados com as unidades que foram fornecidas. Aí eu coloquei aqui pressão e a unidade. Massa molar e a unidade. Eu até, se eu fosse fazer esse slide de novo, eu faria uma modificação aqui. Grama vezes mol a menos 1. Fica mais fácil fazer análise dimensional. Mas tudo bem. Não chega a ser um erro, mas não é a melhor maneira de escrever. Dividido por R, aí eu escolhi o R em torricela e litro, aí eu já percebo que esse torr cancela com esse, o meu cálculo vai seguir mais fácil a partir daí. Torricela e litro por Kelvin por mol. E finalmente, dividido por T. Aí eu já botei aqui o T convertido em Kelvin. Aí, da forma como eu escrevi, é um pouco mais chato fazer análise dimensional, porque eu preciso lembrar que isso aqui está no denominador do denominador. E aqui está só no denominador. É Kelvin no denominador. Este Kelvin cancela com esse. E este mol está no denominador do denominador. E este aqui está no denominador do numerador. É chato, né? Era melhor escrever grama vezes mol menos 1. E aqui Kelvin menos 1, mol menos 1. Aí mol menos 1 corta com mol menos 1. É mais fácil pensar assim. E esse Kelvin menos 1 cancela com esse Kelvin aqui, porque está um multiplicando o outro. Enfim, mol desaparece, Kelvin desaparece, torricela desaparece. E aí, o resultado deve estar com as unidades que sobraram. Grama por litro. Só um detalhe. Geralmente, no caso de sólidos e líquidos, nós medimos densidade em grama por mililitro. Mas no caso de gases, geralmente, a gente mede densidades em gramas por litro mesmo. Porque o gás, ele ocupa um volume muito maior do que um líquido e um sólido ocupam. Então eu pego a massa do gás e divido pelo volume em litro que ele ocupa, e geralmente dá valores como isso aqui, ó, dessa ordem. Né? Desse exemplo, se vocês fizerem a conta com a calculadora, recomendo que façam 714 vezes 154, um detalhe adicional. Eu coloquei os dados do jeito que foram fornecidos, ó, 154,0, 714, o R 62,36 e a temperatura 398. Por que eu fiz assim? Porque uma das coisas que eu comentei nas aulas anteriores é que eu não sei quantas casas decimais eu tenho que expressar o resultado. Quem vai dizer isso é o problema. Neste exemplo eu tenho 3 algarismos aqui, tenho 4 aqui, o R foi dado com 4 e o T foi dado com 3. Então, eu só preciso escrever 3 algarismos significativos, que nesse caso dá 2 casas decimais. Eu só sei disso depois de resolver o problema. Esse é um detalhe que eu já disse, né? Eu não costumo, a não ser que o resultado seja muito mal escrito. Por exemplo, se isso aqui for arredondado para 4, é um resultado muito ruim, né? Mas 4,4, por exemplo, é um resultado aceitável. O melhor resultado, no entanto, não é 4,4, é 4,43. É a melhor maneira de expressar o resultado. Vou deixar aí como um exercício, né, para vocês fazerem essa conta. É bem simples. 714 vezes 154. Esse zero não precisa ser digitado na calculadora. Dividido. Alguém já fez essa conta? Por favor, me respondam aí. Alguém se deu o trabalho de fazer a conta e ver se dá isso mesmo? Pronto, bateu. Beleza. É bom ver que vocês estão pegando Deu as coisas. exatamente isso aí, professor. Pronto. Detalhe, você fez uma conta só ou fez 2? Multiplicou o Eu fiz numerador. uma. Pronto. É assim que tem que ser, viu? O jeito certo de usar a calculadora é apertar o igual uma única vez num problema. É claro que nem sempre é possível, mas em geral é.
Então você vai fazer isto vezes isso, dividido, igual. Aperta igual uma vez. Se tiver que apertar duas, tem algo errado aí. Está fazendo dois cálculos, na verdade. E isso é ruim, né? Como eu já expliquei aqui. E vai ficar claro ao longo do curso, vai ficar claro cada vez mais, né? Os problemas vão ficando cada vez mais, tornando isso que eu estou dizendo mais claro. Bem, vamos agora começar um assunto novo. Quer dizer, não exatamente novo, uma continuação do que eu falei. Vamos lá. Eu disse que praticamente todo problema em gases ideais se resolve com PV igual a NRT. Isso é verdade. Mas, da mesma forma que esses exemplos agora que eu mostrei visaram mostrar, geralmente há formas alternativas de resolver o problema mais simples. E no caso que eu vou mostrar agora, com base numa lei também, uma lei adicional. Essa lei, eu falei que a equação dos gases é oriunda a partir de 3 leis: a lei de Boyle, a lei de Charles e a lei de Avogadro. Existe uma quarta e última lei que não tem a ver com a construção da equação dos gases, mas pode ser entendida como uma consequência dela, que é uma outra lei empírica também, é chamada lei de Dalton. São 4 leis, então, no total. No estudo dos gases, a gente aqui vai estudar 4 leis. As 3 primeiras, que levaram a equação PV igual a NRT, e essa agora, que eu vou apresentar. Mas essa última que eu vou mostrar, ela é uma consequência da validade da lei dos gases, PV igual a NRT, para uma mistura de gases. É assim, o que é que a lei diz? A lei de Dalton diz que a mistura de gases, que em uma mistura de gases, mas o detalhe, aqui, pelo menos por hora, deixa eu chamar a atenção para isso. Por hora, né? Depois eu vou comentar o que é que vai mudar. Se eu tiver um conjunto de gases ideais separados, eu tenho um recipiente contendo um gás, tenho um recipiente contendo outro gás, outro recipiente, nesse exemplo aqui, 3 gases, por exemplo. Se esses gases se comportarem idealmente, eles seguem PV igual a NRT. E qual é a característica de um gás ideal do ponto de vista microscópico? A ausência de interações. Do macroscópico, ou seja, do ponto de vista do experimento. No experimento, eu só trabalho com pressão, volume, quantidade química e temperatura. Eu não trabalho olhando ou medindo moléculas individuais. Eu trabalho com um conjunto de moléculas. Do ponto de vista macroscópico, vale PV igual a NRT. Se o gás é ideal, cada gás segue PV igual a NRT. E se a mistura de gases continuar sendo ideal, então a mistura de gases vai ter a seguinte característica: se cada gás individualmente tem uma pressão bem definida, P1 e P3, por exemplo, quando eu misturar esses gases num recipiente que tem o mesmo volume, por exemplo, esse gás está no volume V, com pressão P1. O outro gás está num outro recipiente com o mesmo volume, aliás, mesma temperatura, né? É importante chamar a atenção para isso. O gás 2 está em outro recipiente de mesmo volume, com a mesma temperatura. O gás 3 está em outro recipiente, com o mesmo volume e mesma temperatura. Quando eu misturar esses gases num único recipiente, qualquer um deles que tenha o mesmo volume e mantendo a temperatura igual, a pressão total da mistura de gases será a soma das pressões dos gases individuais. Na mistura de gases, cada pressão dessa é chamada de pressão parcial. Então, quando os gases são isolados, eu tenho apenas a chamada pressão. O gás 1 está na pressão 1, o gás 2 está na pressão 2, na pressão 3. Quando eu misturo, na mistura, num recipiente só, eu tenho 3 gases, cada gás tem uma contribuição para a pressão total. E a pressão total é dada pela soma das pressões de cada gás individualmente. Na mistura, cada pressão que contribuiu para a pressão total é chamada agora de pressão parcial. E olha que interessante, cada gás tem a sua pressão calculada pela equação dos gases. PV igual a NRT, portanto, P é igual a N RT sobre V. O gás 1 vai ser N1 RT sobre V. O gás 2 vai ser N2 RT sobre V. O gás 3, N3 RT sobre V. E a pressão total é a soma dessas três. Ó. N1 RT sobre V mais N2 RT sobre V mais N3 RT sobre V. Como RT é uma constante comum, eu posso botar em evidência e somar as quantidades que estão mudando. N1 mais N2 mais N3.
Vamos ver, em outras palavras, o que é que eu quero dizer com isso? Se a pressão parcial P1, P2, P3 é dado pela quantidade química N1, N2, N3, multiplicado por RT sobre V, ou seja, a equação dos gases, a pressão total segue a equação dos gases também. É o N total multiplicado por RT sobre V. Veja que coisa curiosa, não tem nada de novo aqui. É simplesmente a aplicação da equação anterior. Mas essas duas equações têm uma consequência que eu quero mostrar agora. Eu posso combinar as duas. Como eu falei, geralmente, combinando equações, a gente consegue escrever o problema de uma forma mais simples. É o que eu quero mostrar agora. Se eu combinar esta equação com essa, eu vou ter um resultado bem interessante. Aliás, eu vou fazer... Deixa eu explicar o que cada uma daquelas equações quer dizer. Quem é P1, P2, P3? Por exemplo, imagine que eu tenho 3 recipientes, ó. Mas a hipótese aqui é que os 3 estão na mesma temperatura, por exemplo, 20 graus, 20 graus, 20 graus, né? E o volume o mesmo, 5 litros, 5 litros, 5 litros. Gases diferentes, hidrogênio, hélio e... Aqui são 2, né? O hidrogênio e o hélio, que combinados vai dar essa mistura aqui. Gases diferentes, em recipientes de mesmo volume e sob mesma temperatura, podem ter quantidades químicas diferentes e, portanto, pressões diferentes. Aqui, ó, 0,6 mol. Esse aqui, 1,5 mol. Se o volume e a temperatura são conhecidos, eu posso calcular a pressão desse gás. Vai ser N vezes R vezes T, em Kelvin, dividido por V, que nesse caso, a conta já está feita, 2,9 atmosferas. Já esse outro, no mesmo volume, na mesma temperatura, 5 litros, 20 graus, agora com 1,5 mol, vai ter uma pressão bem maior. N, RT sobre V, nesse exemplo vai dar 7,2 atmosferas. A suposição aqui é que esses gases se comportam idealmente. Quando eu misturo esses gases, se a mistura continuar agindo idealmente, então o N total vai ser 0,6 mais 1,5, que vai dar 2,1. Considerando 2 casas decimais cada um, né, 2,10. Mesma coisa, volume mesmo, temperatura o mesmo, então 2,10 vezes R vezes T dividido por V, neste exemplo aqui vai dar 10,1 graus, 10,1 atmosferas. Ou seja, eu posso pegar a equação dos gases e aplicar para cada um separadamente. Mas observe o que a lei de Dalton está dizendo. A pressão total, se eu souber que a pressão do gás 1 vale 2,9 e que a pressão do gás 2 vale 7,2, então a pressão da mistura vai ser simplesmente a soma dos dois. Eu não preciso fazer a conta toda vez. nRT sobre V. Basta somar 2,9 com 7,2. Vai dar 10,1. Essa é a essência da lei, da lei de Dalton. Mas vamos ver uma consequência interessante. Eu vou combinar essas duas equações numa equação mais simples, que permite a gente resolver problemas envolvendo mistura de gases com muito menos conta. Bem, contanto que eu tenho uma informação que eu vou mostrar agora, né? Que é essa aqui, ó. O que acontece se eu pegar a pressão da pressão parcial de um gás e dividir pela pressão total? Quem é essa pressão parcial? A pressão parcial vai ser N daquele gás, no caso aqui NI, N1, N2, N3, RT sobre V. E quem é a pressão total? É o N total multiplicado pela mesma quantidade, RT sobre V. Olha que interessante. Esta quantidade aqui, eu nem preciso saber quanto vale se eu trabalhar dessa forma, porque RT sobre V cancela com RT sobre V. E isso dá origem a essa razão aqui, ó, NI, N total. Ora, isso aqui, vamos lá, vamos traduzir o que isso aqui significa. Se eu tiver uma mistura, alguém escreveu alguma coisa, foi? Ou alguém levantou a mão? Antes que eu termine a explicação, Emanuel. Quer perguntar, Manuel? O levantou... Foi que eu toquei sem querer. Foi sem querer. Acontece. Tudo bem, então vamos voltar aqui para a explicação. Observem que o RT sobre V se cancelaram, os fatores, né, se cancelaram. O que é que sobrou? NI sobre N total. Então vamos dar um exemplo aqui para vocês perceberem o que isso aqui significa. No exemplo anterior, eu tinha 0,6 e 1,5.
a mistura passou a ter 2,10 mol de gás. Mols, né? Porque passou de 2, passa a ser plural. Então, 0,6 mais 1,5 mol. Dá 2,10 mols. Vejam que interessante. 0,6 dividido por 2,10 dá a fração de hidrogênio na mistura. Nesse exemplo, quanto é que isso daria? Deixa eu fazer essa conta aqui, só, já que eu mencionei. 0,6 dividido por 2,1. Então, essa conta dá, considerando aí dois algarismos significativos, né, porque aqui tem 2, ó, e aqui tem 3, considerando dois algarismos significativos, eu tenho 0,29 em 1, né? Ou seja, numa mistura que teria 1 de total, eu teria 0,29 em termos de fração de hidrogênio na mistura. Esse resultado pode ser transformado em um resultado percentual, se eu multiplicar por 100. Em outras palavras, eu teria 29%. Eu teria 29% na mistura de hidrogênio, né, e 71%, que é o restante, de hélio. Isso é o que nós chamamos de fração molar, ou seja, a fração do hidrogênio nessa mistura corresponde a 0,29 ou 29%, e a fração do hélio nessa mistura corresponde ao restante, 0,71 ou 71% na mistura. O que essa outra equação, portanto, agora está dando é uma quantidade que em química é usada para medida de concentração. É a concentração. Existem várias medidas de concentração, na verdade, né? E em todas elas, o que a concentração mede? É a proporção entre as substâncias na mistura, né? Por exemplo, concentração molar, número de mols por volume, dá uma proporção ali, só, né, embora a gente não saiba explicitamente quanto de água tem, né, eu tenho a quantidade química do soluto em proporção ao volume total da mistura, né? Se eu tiver a densidade da mistura e algumas poucas informações, basicamente isso, né, a densidade da mistura, eu tenho como estimar a quantidade de água que tem ali. Então, isso me dá indiretamente a proporção entre o número de mols de soluto e a quantidade química, ou seja, a quantidade química de soluto e a quantidade química de solvente, né? Existem outras formas de concentração, eu não vou entrar em detalhes, mas essa aqui, é só por isso que eu estou lembrando, é uma outra forma de medir concentração, porque eu estou vendo a proporção de uma espécie em relação ao restante da mistura. Isso me dá a proporção das espécies que estão na mistura. E essa quantidade, geralmente escrita como X, XI da espécie I, é a chamada fração molar. Ela dá, como o nome sugere, é a fração em quantidade química, ou seja, em mols, da substância I na mistura total de gases, né? Na verdade, fração molar não é só para gases, é para sólidos e líquidos também, mas no exemplo aqui a gente vai trabalhar com gases. É importante chamar a atenção que a fração molar não tem unidades. Ó, N aqui tem unidades de mol, e aqui também mol. Então, fração molar é a fração em quantidades químicas daquela substância da mistura, e é um número adimensional, ele não tem unidade, o que também torna o cálculo fácil, né? Eu posso rearranjar essa equação e dizer que PI, a pressão parcial do gás I, é P total multiplicando por XI, passando P total para cá multiplicando. Chega a essa equação aqui. Vamos lá, resumo da história. Tem duas formas de expressar a lei de Dalton. A lei de Dalton é: a pressão total é a soma das pressões parciais, onde as pressões parciais são dadas por essa expressão, e a pressão total dada por essa. Isso, como vocês estão vendo, pode envolver um conjunto de contas, mas tem uma equação mais simples, que é essa última agora. A pressão parcial é a pressão total vezes a fração molar daquele gás. Ou, de outra maneira, a pressão total é a pressão parcial dividida pela molar daquele gás. Se eu souber a fração molar do gás numa mistura, eu sei calcular a pressão parcial dele naquela mistura. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de aplicação dessa equação. Como objetivo, sim, resumindo, isso também é uma forma de fazer o anúncio da lei de Dalton, né? E essa equação ela tem uma vantagem adicional em relação à anterior.
é que esta equação, além de ser mais simples, em geral, né? Do exemplo primeiro que eu vou mostrar, talvez não pareça que é mais fácil, mas no segundo exemplo que eu vou mostrar, vocês vão se convencer de que é mais fácil. A conta sai sem muito esforço. Oi. Pode, vocês podem usar um ou outro, tanto faz. O, não, aí que tá. Qual é a mais fácil? Vai depender do problema. Não, eu concordo, eu estou dando razão a você. O mais simples é sempre o melhor. O que for, você vai fazer. Mas qual é o detalhe que eu quero chamar a atenção? Às vezes a gente não percebe qual é o mais fácil. E como é que você vai perceber? E aqui não tem segredo. Você vai resolver um problema, dois, três, quatro, cinco, até perceber que tem um caminho mais fácil do que outro. No primeiro exemplo, do, não, mas quando você pegar na lista, ó, não tem segredo, gente. Não tem segredo. O segredo, quer dizer, não tem segredo. O caminho é fazer exercício. Eu estou dando o caminho das pedras, né? Mas vocês vão ter que pegar na lista e trabalhar. Peguem os exemplos que eu estou fazendo aqui como um norte e tentem reproduzir. O próximo exemplo que eu vou mostrar tem como objetivo didático de mostrar a aplicação dessa, mas ela não é a única forma de fazer. Na verdade, vocês podem achar que fazer pelo jeito anterior é mais fácil do que o que eu vou fazer. Fazer por esta equação pode ser mais fácil do que o jeito que eu vou mostrar, mas eu tenho que mostrar por uma questão didática, né, para que vocês aprendam como fazer de mais de uma forma. Mas respondendo, foi Maica, né, que falou. Respondendo Maica, geralmente um problema tem mais de uma forma de fazer. Vocês precisam fazer vários problemas, resolver vários problemas, para perceber qual é o caminho mais fácil de resolução. E aí, na vida prática, na prova, onde quer que seja, porque eu não estou querendo preparar vocês só para a prova, eu gostaria que seja isso. É claro que eu entendo, vocês estão preocupados com prova, mas a gente está preocupado com o que vem depois, sair do curso e o que vocês estiverem aprendendo ser útil, né? Paloma levantou a mão ou foi acidente também? Quer perguntar, Não, o Paloma? meu é para perguntar mesmo. O Pergunte. professor, Pergunte. o senhor não poderia, depois no final, mostrar diretamente qual a fórmula a ser usada, porque assim, eu já vi, né, algumas coisas e acaba às vezes complicando, porque acredito que o senhor queira passar da melhor maneira, tipo, bem mastigadinho e no final chegar a uma fórmula certa para ser aplicada. E quando o senhor passa a questão, fica até mais fácil do que tá, tipo, essa lei de Dalton que está aí. Não, eu vou mostrar dois exemplos agora. Dois exemplos de aplicação da lei de Dalton. Mas o meu foco no primeiro exemplo, o meu foco é mostrar. Eu quero atingir, na verdade, dois objetivos aqui. E aqui não tem jeito, eu vou ter que fazer várias contas. Não tem jeito. O próximo problema que eu vou mostrar é sempre, qualquer que seja o caminho que eu resolva, vai envolver mais de uma conta. Mas eu quero aproveitar o fato que eu vou fazer várias contas para mostrar a aplicação desta equação. Mas no caminho eu vou mostrar, eu vou comentar, na verdade, porque eu só fiz de uma forma. Como o meu objetivo é didático e eu quero mostrar como usar esta expressão, e eu vou mostrar o passo a passo, eu só fiz dessa forma. Mas eu vou comentar o que é que vocês poderiam fazer para voltar e resolver o problema, certo? Aí vocês vão, obviamente, nesse exemplo, vocês podem achar que a maneira que eu não mostrei é a mais fácil, e eu compreendo. Né? Se o problema na prova fosse o que eu vou mostrar, vocês podem fazer da outra forma. Então, vamos lá, eu vou mostrar o problema, vocês vão entender. Aqui está sendo dito o seguinte. Ah, não, perdão. Aqui, o objetivo desse primeiro exemplo não é calcular a pressão parcial, é calcular a fração molar. Então, só tem um jeito mesmo de fazer, que é o que eu vou ensinar. Mas se esse problema tivesse como objetivo calcular as pressões parciais, teria duas maneiras de fazer. Eu poderia calcular as frações molares ou calcular as quantidades químicas e jogar na equação dos gases e calcular cada um. Então, eu vou mostrar como é que eu resolvo esse problema aqui de frações molares, que é o objetivo dessa questão. Aqui está dito o seguinte, calcule aí no próximo exemplo vai ser pressão parcial, aí eu vou mostrar como resolver
de uma forma e de outra. Né? Calcula as frações molares do nitrogênio, oxigênio e argônio no ar seco ao nível do mar, sabendo que 100 gramas de ar consiste de 75,5 gramas de nitrogênio, é o gás de maior quantidade na atmosfera, 23,2 gramas de oxigênio, que é o segundo maior, e 1,30 gramas de argônio. Aí os outros gases aparecem em quantidades ainda menores. Então, dados. A massa molar do nitrogênio, a massa molar do oxigênio e a massa molar do argônio. Com essas quantidades, nós vamos calcular as frações molares, ou seja, aquela quantidade que eu mostrei anteriormente, que é a medida da concentração de cada espécie na mistura. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Vamos lá, eu tenho ele resolvido aqui, vou mostrar o passo a passo. Deixa eu fazer, eu estou achando que está incompleto aqui, deixa eu só confirmar isso. Ah, não, tá não. Está certinho aqui. Deixa eu explicar qual é a natureza do problema. Nesse exemplo, foi dada a proporção no enunciado, foi dada a proporção dos gases na mistura atmosférica. A cada 100 gramas, eu tenho 75,5 gramas de nitrogênio, 23,2 gramas de oxigênio, 1,30 gramas de argônio. Nem sempre os dados são apresentados assim. Muitas vezes, o enunciado é dado da seguinte forma. Em uma mistura gasosa, a proporção em massa de nitrogênio, oxigênio e argônio na atmosfera ao nível do mar, a atmosfera seca, né, sem vapor de água, é 75,5% de nitrogênio, 23,5% de oxigênio e 1,30% de argônio. Por que eu falei em porcento? É isso em 100, ó. É isso em 100, é isso em 100. Então é porcento. Muitas vezes o enunciado dá em percentual. Se o enunciado tivesse dado em percentual molar, o problema estava resolvido. Não teria conta para fazer e não teria graça, né? Então vamos supor que o problema tivesse dito que em uma mistura gasosa, em quantidades molares, o percentual de nitrogênio é 75,5%. Então é 75,5 mols de nitrogênio numa mistura contendo 100 mols total. 23,2% de oxigênio. Seria uma mistura contendo 23,2 mols de oxigênio numa mistura total que tem 100 mols de oxigênio. Então, como eu já expliquei anteriormente, 75,5% seria 0, né? É só dividir por 100. É só fazer o caminho inverso. Seria 0,755. Fração molar. Já seria direto. Né? Não é o caso aqui. Foi dado em gramas, foi dada a massa em gramas. Mas por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes anunciado está os valores percentuais. Aí eu tenho que ficar atento. Se for percentual em mol, já é fração molar. Se for percentual em massa, como é o caso aqui, eu tenho que fazer uma conta. Ou melhor, algumas contas, que é o que eu vou mostrar agora. Do exemplo, ele nem deu percentual, já foi direto em massa. Então eu vou pegar 75 gramas de nitrogênio em 100 gramas de ar. Né? Primeira conta que eu vou fazer é o seguinte: 75,5 gramas de nitrogênio corresponde a quantos mols de nitrogênio? Aí depois eu faço o mesmo para o oxigênio e para o argônio, que é a conta que eu vou fazer aqui agora. O número de mols de nitrogênio, qual é? 75,5 dividido pela massa molar do nitrogênio, que foi dado no enunciado. Nesse exemplo, 3 algarismos significativos, 2,70. A mesma conta para o oxigênio e para o argônio, não tem mistério. Aí eu vou pegar 23,2, a massa do oxigênio, dividido pela massa molar. 3 algarismos significativos, 1,45. E finalmente, argônio, está aí o resultado. Né? Observe que em todo caso eu tenho 3, porque eu estou falando de divisão. Né? O próximo passo para calcular a fração molar é calcular o número de mols total. No caso da soma, não vale a regra de números de algarismos significativos, vale de casas decimais.
Aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui tem 4. Então, vou expressar o resultado com duas casas decimais. Eu vou somar isso com isso e isso. E o resultado está aqui, 4,18 mols total. Isso praticamente resolveu o problema. O que é que está faltando? Fazer o uso da definição. Aí vamos lá. Vou dar um passo atrás e comentar o seguinte. Digamos que esse problema não fosse de cálculo de fração molar, fosse de cálculo de pressão parcial. Existem duas formas de fazer, respondendo a Maica e respondendo a Paloma. Se o problema fosse esse, eu teria duas formas de resolver. Eu poderia calcular o número de mols de cada espécie e partir para o cálculo da pressão parcial direto. Quem seria a pressão parcial disso aqui? Se eu souber o volume e se eu souber a temperatura, a pressão parcial disso aqui vai ser N vezes R vezes T sobre V. Quem seria a pressão parcial disso aqui? Seria N, 1,45, vezes R vezes T dividido por volume total. E o mesmo para o argônio. Então, essa seria uma forma de resolver o problema. A outra forma é usar a fração molar, que é aquela que eu mostrei lá. O PI vai ser NI, vai ser XI, essa equação aqui. Ó. O PI seria o XI vezes o P total. Né? Seria essa forma de resolver. Neste exemplo em particular, observem que nesse exemplo em particular, o volume não foi dado. E a temperatura não foi dada. Então, esse exemplo, hipoteticamente, se fosse dado o volume e a temperatura, eu teria duas formas de fazer. Mas, em particular, neste enunciado não foi dado o volume e não foi dada a temperatura. Então, respondendo a Maica e a Paloma, na verdade, respondendo a turma toda, mas me dirigindo especialmente a Maica e Paloma, que fizeram comentário, nesse exemplo eu não teria duas formas de fazer, só teria uma, porque o volume total não foi dado. E a temperatura também não foi dada. Mas tem um detalhe, que se vocês prestarem atenção, porque fisicoquímica tem um pouco disso, né? Tem que prestar atenção nos detalhes. Foi dito que a pressão no nível do mar, seco, né, sem umidade, é aquelas massas lá. Então a pressão total foi dada. Não explicitamente, mas implicitamente. Qual é a pressão total? Alguém pode me dizer? Daquele problema? Calcule as frações molares do ar seco no nível do mar. Qual é a pressão total aqui, gente? Uma atmosfera. Então, observe que este problema, eu sabendo a pressão total, que é uma atmosfera, eu teria que calcular a fração molar para calcular as pressões parciais. Enquanto que para calcular as pressões parciais pela equação anterior, eu teria que ter T e teria que ter V, o que não foi dado no enunciado. Então, Maica, nesse exemplo eu só tenho uma forma de fazer. Mas eu acho que no próximo, não sei, eu não me lembro de cabeça como está o próximo exemplo. No próximo talvez tenha mais de uma. Aí eu vou comentar, sempre que possível, eu vou comentar as formas possíveis de resolver. Nesse exemplo, o objetivo nem era calcular a pressão parcial, era só calcular a fração mesmo. Então eu quero ver como é que frações molares são calculadas. E basicamente eu tenho que fazer duas contas. Eu tenho que calcular as quantidades químicas de cada espécie para poder ter a total, que isso é simplesmente uma soma. E a segunda coisa, fazer as frações. Ó. Por exemplo, calcular as frações, quem é a fração de nitrogênio? Vai ser o número de mols de nitrogênio dividido pelo N total. Observem que mol aqui cancela com mol, e a conta que eu vou fazer é 2,70. Na calculadora eu não preciso escrever o zero, mas eu escrevi. Eu não preciso digitar o zero, mas eu devo escrever o zero no papel para lembrar que aqui tem 3 e aqui tem 3. Ó. Por isso que o resultado foi expresso com 3. Eu vou aproveitar a oportunidade para chamar a atenção, para dar uma dica. Neste tipo de problema, comecem do maior, vocês calculem as quantidades químicas e façam as contas do maior para o menor. Deixem o menor por último. Eu vou comentar por quê assim que eu fizer as duas primeiras contas. Então vamos lá. No caso do nitrogênio, que é o maior, eu vou fazer 2,70 dividido por 4,18. Repito, na calculadora eu não preciso digitar o zero, mas eu escrevi o zero aqui para lembrar que tem 3 dividido por 3. 3 algarismos dividido por 3. A minha resposta tem 3, ó, 0,646. Em seguida, eu vou para o próximo. Né? Esse aqui é o maior, eu vou para o próximo, que é esse aqui. 1,45.
Então, eu vou fazer 1,45 dividido por 4,18. Na calculadora, novamente, o resultado, melhor resultado, com 3 algarismos significativos. E, finalmente, eu vou para o argônio. No caso do argônio, tem duas formas de fazer essa conta. Uma é direta. Eu vou pegar isto aqui e dividir por isto. Mas aí tem um problema ao fazer assim. O resultado vai dar tão pequeno e eu deveria expressar com 3 algarismos significativos. Mas o resultado vai ficar tão pequeno aqui que é possível que existam erros de arredondamento, porque existe uma característica interessante nas frações molares. Ora, quando eu digo que... Deixa eu voltar aqui para o enunciado, aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando eu digo que eu tenho que numa mistura eu tenho nitrogênio, oxigênio e argônio, e eu tenho 75,5% de nitrogênio e 23,2% de oxigênio, pergunto a vocês, eu preciso dizer o quanto eu tenho de argônio? Não. Qual é o detalhe aqui? Por que não? Porque é só subtrair. Exatamente, porque quando eu dou percentuais, o último, que geralmente é o menor, que eu deixo de informar, eu não preciso informar, porque eu sei que a soma tem que dar 100%. E pela mesma razão, as frações molares têm que dar 1%, porque fração molar, para sair de fração molar para percentual, basta multiplicar por 100. Então isso significa dizer duas coisas. Primeiro, eu não precisaria ter dado a massa do argônio, porque se eu sei que o percentual tem que se somar a 100, os percentuais têm que se somar a 100, essa massa eu saberia pela simples diferença. E o mesmo vale para fração molar agora. Então, se eu sei que isso é 0,646 e esse é 0,347, e além disso, eu sei que a soma das frações molares tem que ser 1, então, na verdade, essa conta aqui, a melhor maneira de fazer nem é por aqui. É simplesmente fazer 1 menos a soma dos outros, que são maiores. Então, deixa o menor para o final e faz a conta da seguinte maneira. A fração molar do argônio vai ser 1 subtraído da fração molar do nitrogênio, subtraído da fração molar do oxigênio. E a conta feita dessa forma dá exatamente 0,007, com 3 casas decimais, né, porque a soma tem que dar um valor redondo também. Então, essa é a forma de calcular. Quais foram os passos? Calcula as quantidades químicas para poder calcular o total. E a partir das quantidades químicas e do total, eu calculo as frações. Eu posso calcular todas as frações ou deixar a última, que é a menor, para calcular a partir desta última expressão aqui. Soma das frações molares tem que ser 1, pela mesma razão que a soma dos percentuais tem que ser 1. Tem que ser 100%. Né? Tudo certo aí, pessoal? Deu para entender? Eita, eu acho que eu estava no slide. Vocês estavam vendo esse slide? Eu cliquei. Eu estava falando e ninguém me interrompeu. E ninguém me interrompeu. Vergonha alheia, vergonha alheia. Eu estava falando disso aqui, ó. E vocês não estavam vendo. Vocês não, mas deu para entender, professor. Deu para entender, né? Não, vocês... Tá. Não, mas vai estar gravado aí. Isso ficou registrado aí, eternizado. O passo a passo é o que está resumido aqui. Vocês calculam as quantidades químicas individualmente para poder calcular o total. E a partir da quantidade de cada um e do total, calcula as frações. E repetindo, vocês podem calcular as frações de todos pela mesma expressão, que é número de mols dividido pelo número de mols total. Eu recomendo que o último, que é o menor de todos, seja calculado pela simples diferença, porque aí não vai ter erro de arredondamento. Vai ficar tudo perfeitinho. E as contas que se seguem a partir daí. O próximo exemplo que eu vou mostrar é bem mais fácil, porque vai ser um uso direto da informação da lei de Dalton, na sua última forma que eu mostrei. Aqui está dito o seguinte, ó, deixa eu ver, estou no slide correto, né? Vocês estão vendo aí, exemplo 6. A pressão parcial do oxigênio no ar exerce um importante papel na aeração da água. Os organismos aeróbicos que vivem na água precisam dessa dissolução do oxigênio no meio, né?
permitindo o desenvolvimento da vida aquática e na absorção de oxigênio pelo sangue dos nossos pulmões. O oxigênio vai pelo sangue dissolvido, né? As nossas células absorvem o oxigênio que foi dissolvido no sangue a partir de trocas no nosso pulmão. Bem, do ponto de vista do cálculo, o enunciado vem agora. Aí é só uma contextualização. Calcule as pressões parciais de uma amostra de gás contendo 2,5 gramas de oxigênio e 6,43 gramas de dióxido de carbono, e tendo a pressão total de 88 quilopascais. Então vamos lá, respondendo ao que eu havia dito anteriormente, para Maica e Paloma, mas recado vale para todo mundo. Neste exemplo, eu não tenho como resolver o problema usando aquela primeira equação que eu mostrei, pelo fato de que eu não tenho o volume total e o T, a temperatura. Então, em princípio, eu posso resolver de duas formas. Mas, em princípio, também eu teria que ter o V e o T, o volume e a temperatura. Neste exemplo, não foi dado o volume e não foi dada a temperatura. Foi dito apenas que naquele volume e sob certa temperatura que nem foi dado, embora eu possa imaginar que se for uma amostra que está sendo absorvida pelo nosso organismo, isso deve estar a 37 graus, mas isso também não foi dito, né? Bem, eu não tenho volume, não tenho T, resumindo. Então, este exemplo não tem duas formas de fazer, só tem uma. E qual é a forma de fazer? Usando a lei de Dalton naquela sua segunda forma. Pressão parcial vai ser fração molar multiplicado pelo P total. E o P total foi dado. Ó. O P total foi dado. O que não foi dado foram as frações molares, que é o que eu vou precisar calcular agora. Então, a partir das massas, eu vou converter essas massas em quantidades químicas, calcular a quantidade química total e calcular as frações molares para calcular as pressões que vocês veem aqui. Passo a passo é o mesmo de antes, só que agora com as substâncias que foram dadas. Como é que eu faço o cálculo de cada um? O número de mols do oxigênio vai ser a massa do oxigênio dividido pela massa molar do oxigênio. A massa do oxigênio foi dada no enunciado, 2,5, né? E a massa molar foi dada também, 32,0. O mesmo para o monóxido de carbono, que aí aparece. Então vamos lá. 2,5, na verdade, eu escrevo 2,50, na calculadora 2,5. Para eu saber quantos algarismos significativos expressar o meu resultado. Então 2,50, na calculadora 2,5. Dividido por 32. Eu não preciso digitar o zero. 2,5 dividido por 32. Mas eu escrevi assim, para vocês verem por que eu escrevi com 4 casas decimais. Mais uma vez, eu não sabia que eu precisaria de 4 casas decimais. Eu tive que fazer a conta para saber. O importante é que eu sabia que eu precisava de 3 algarismos significativos. Mas 4 casas decimais foi a conta que me indicou. E, finalmente, o monóxido de carbono. 6,43 dividido por 44,0. Na calculadora, 6,43 dividido por 44. O resultado, 0,146. 3 algarismos significativos. Observe que aqui tem 4 casas e aqui tem 3. O N total eu vou expressar, no caso da soma, vale o menor número de casas decimais. Então, o resultado eu expressei com 3 casas. A soma disto com isto, considerando 3 casas decimais, vai dar 0,24. Tudo isso é importante, gente, para minimizar os erros de arredondamento. Certo? Se vocês fizerem, eventualmente, né, com tantas casas decimais quanto a calculadora deu, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, claro, vai ter menos arredondamento. Mas a pergunta é, precisa escrever isso tudo? Na vida prática, a gente não precisa. Lembrando que eu estou, como eu já expliquei aqui, eu estou preocupado em ensinar vocês para além da disciplina, né? Na vida prática da gente, a gente tem que saber o quanto expressar as coisas. Aí essas coisas que eu estou comentando são úteis porque quando vocês forem para o laboratório, acho que vocês disseram que nunca foram para o laboratório, né? Me disseram aí no início do curso. Quando vocês forem para o laboratório e fizerem contas dessa natureza, por exemplo, qual é a massa do cloreto de sódio para preparar uma solução 0,1 molar? A calculadora vai dar com 8 casas decimais. Você vai pesar 8 casas decimais? Não vai. A balança nem tem essa precisão. Então, vocês têm que saber como expressar o resultado correto para o que vocês têm em mãos, né? Para poder trabalhar de acordo com o que a balança é capaz de pesar, por exemplo. Então, vocês fazem a conta arredondando direitinho
né, para poder fazer a preparação da solução de vocês. Isso vale para muitas outras coisas. Bem, seguindo a conta. Tem duas formas de fazer essa conta, como eu já expliquei. Vocês podem pegar isto aqui e dividir por isto, como foi o que eu fiz aqui, ó, 0,00781 dividido por 0,224, mol corta com mol, na calculadora a conta feita, 3 algarismos significativos, 0,349, arredondado para 3 algarismos significativos. E o monóxido de carbono, 0,146 dividido por 0,224. Mol corta com mol, o resultado é indicado aqui 100 unidades. Existe uma segunda maneira de fazer. Vocês olham para cá e veem que isso aqui está em maior quantidade do que essa. Ó. Então eu poderia ter feito este cálculo aqui, primeiro, e esse outro aqui obter pela diferença. Isso aqui evita aqueles problemas de arredondamento que eu comentei, né? Porque a soma tem que dar 1. Neste exemplo aqui, como eu estou falando desde o começo, aqui com 3, 4 casas decimais, aqui com 3 casas decimais, aqui com 3 casas decimais. A consequência é que quando eu fiz a conta e arredondei de maneira adequada, não houve problemas de arredondamento. Os erros não aparecem. A soma disso com isso já dá 1. Mas se eu fizer do maior para o menor, fizer o maior primeiro e obtiver o último por diferença, eu já elimino a possibilidade de errar por arredondamento. Só resumindo, eu tenho duas formas de fazer, mas o ponto de partida é idêntico ao exemplo anterior. Finalmente, eu vou calcular as pressões parciais. E como eu disse, nesse exemplo não há outro caminho. Não dá para calcular usando a PV igual a nRT, a menos que o volume tivesse sido dado e a temperatura tivesse sido dada. Como este exemplo não deu, então eu fico com a lei de Dalton, na sua última forma, a única possibilidade de resolução. Então, a pressão do oxigênio parcial vai ser a fração molar do oxigênio, que é essa, multiplicado pelo P total que foi dado, e a mesma coisa para o dióxido de carbono. O enunciado deu a pressão total em quilopascal. Então, eu vou fazer o cálculo da pressão parcial em quilopascal também. Neste exemplo, eu acho que vale a pena comentar isso aqui também, que é o seguinte, ó, nesse exemplo, eu coloquei o resultado com 3 algarismos significativos. Mas, se vocês observarem, o enunciado ele deu a pressão com 2. Né? Então, se eu quiser me ater esse detalhe, eu deveria expressar isso aqui com 2 também. Mas como o gabarito dessa questão está expressando com a casa decimal, eu estou assumindo que o enunciado simplesmente conteve um erro. Deveria ser 88,0. De modo que faz sentido expressar o resultado aqui com 3 algarismos de uma casa decimal. Mas, de toda forma, isso não é a minha maior preocupação, né? Eu acho que vocês já estão começando a pegar aí a ideia do que é algarismo significativo e casas decimais, como expressar o resultado. Nesse exemplo aqui, o problema é a conta em si. É a fração molar vezes a pressão total. O cálculo com uma casa decimal para reproduzir o gabarito, vocês podem fazer aí na calculadora e checar, dá 30,7. Enquanto que no último caso, 57,3. Uma segunda dica. Da mesma forma que aqui, vocês podem calcular a fração molar do menor pela diferença, a pressão parcial do menor também pode ser obtida por uma diferença. Então, uma maneira alternativa de resolver esse problema com menos esforço seria a seguinte, ó, eu calculo a fração molar do maior. Então, eu calculei o número de mols do oxigênio, calculei o número de mols do dióxido de carbono, para obter o total. E aí eu vim direto para cá, ó, calculei esta fração molar. Com esta fração molar, eu posso calcular esta pressão parcial. E qual é o detalhe? A soma das pressões parciais não dá a pressão total, então eu não precisaria nem calcular essa fração molar, ó, porque o problema não pediu fração molar, parcial. Então, esta pressão parcial poderia ser obtida da diferença. A pressão total, que é 88, menos essa, que é 57,3, e o resultado está aqui em cima. Ficou claro aí, pessoal? As duas formas de resolução? Tranquilo, professor. Beleza. Então, tem mais um exemplo que eu vou fazer, é bem simples, eu vou fazer aqui mesmo, de tão simples que é.
O que foi que eu havia dito mais ou menos uns 10 minutos atrás? Geralmente os enunciados, eles não dão as massas diretamente, ou os números de mols diretamente, eles dão percentuais. Aí a minha maior preocupação é perceber se o percentual foi dado em massa ou em número de mols. Em massa ou em quantidades químicas. Nesse exemplo aqui, vamos ver. A partir dos dados da Voyager 1, que é uma sonda da NASA, né, os cientistas têm estimado a composição da atmosfera de Titã. Professor, tá no exercício 6 ainda. Oh, perdão, mais uma falha minha. Estou lendo o enunciado. Obrigado, pelo menos me avisaram a tempo. A partir dos dados da Voyager 1, os cientistas têm estimado a composição da atmosfera de Titã, a partir de uma lua de Saturno. A pressão total na superfície da Lua é 1.220 torriceles, um pouco maior que a nossa, né? 760 a nossa, um pouco maior a pressão lá. A atmosfera é constituída de 88% de nitrogênio, 12% de argônio e 6% de metano. 6% em quê? Em massa ou em número de mols? Se eu não souber, não tem como resolver a questão. É em quantidades molares. Olha para aí que moleza, rapaz. Essa questão não tem nem o que fazer. Quando ele diz que esses percentuais são em quantidades molares, eu pergunto a vocês, qual é a fração molar do nitrogênio? Quem pode responder para mim? Quem é que pode responder? 82%. Já está em fração molar, né? Não, foi dado em percentual. Converta para fração molar. Dá quanto isso aqui? 0,82. 0,82. Ou seja, esse problema está de graça. Porque eu já posso calcular direto a fração molar. Não precisa nem de calculadora. Vai ser 0,82. 0,82 multiplicado por 1.220. Olha aí a resposta. Cai na calculadora de vocês. Aqui, mesma coisa. 0,12. Multiplicado por isso, vai dar isso aqui. E por último, tem duas maneiras de fazer. A pressão total é 1.220, então subtrai de 1.146, obtém 73. Ou então, pega este percentual, calcula em fração molar, multiplica por isso e encontra isso. Mas agora tem um detalhe que vocês têm que atentar. Eu já vi muita gente cometer esse erro. Tem que prestar muita atenção. 82 corresponde a 0,82. É 82 dividido por 100. Aqui dá 0,12. E muita gente, às vezes, né, excesso de confiança, talvez, diz que isso aqui é 0,6. Ó. E aí perdeu parte da questão, né? 0,6, não é 0,6. Ó. 6 dividido por 100 é 0,06. Que multiplicado por 1.220 dá aproximadamente 73, com os devidos arredondamentos. Mas isso aqui é mais facilmente obtido subtraindo de 1.220, 1.146. E aí não tem nem o problema do arredondamento, já vai bater direto com os 73. Como é que esse problema seria um pouquinho mais complicado? Se esses percentuais não fossem quantidades molares, fossem em massa, né? Então ele poderia ter dito assim, eu não vou fazer, a menos que alguém me peça, se alguém pedir, eu vou explicar, caso alguém não tenha entendido. Se tivesse sido dito assim, a pressão total na superfície da Lua é 1.220. Ponto. Constituído de 82% de nitrogênio, 12% de argônio e 6% de metano em massa. Aí eu teria que fazer algumas contas. Que contas seriam essas? 82 gramas em 100 gramas dá quantos mols de nitrogênio? 12 gramas de argônio em 100 gramas de mistura dá quantos mols de argônio? E 6 gramas de metano em 100 gramas de mistura dá quantos mols de metano? Uma vez que eu tivesse o número de mols disso, teria o número de mols total. E aí o problema segue como no caso anterior. Professor? Oi. Quando cair esse tipo de questão, o senhor costuma dar as massas molares ou a gente tem que olhar na tabela periódica? Vejam só. Como o meu objetivo neste curso, depende do objetivo. Como o meu objetivo nesse curso não é, isso aqui não é disciplina de Química Geral. Então, eu estou supondo que vocês sabem calcular massas molares. Qual é a questão, então? Numa prova de físico-química, geralmente, quantidades como massa molar, eu forneço. Porque eu não estou avaliando se vocês sabem calcular massa molar, eu estou supondo que vocês já sabem. Eu não vou botar uma dificuldade
desnecessária, né? Eu quero focar no problema. Então, vamos lá. Nas minhas provas, eu costumo fornecer todas as constantes, incluindo massas molares. A minha preocupação é que vocês aprendam os conceitos e saibam usar eles corretamente. Se vocês fizerem isso, o que só vai... Vocês têm que estudar, para além do que eu estou apresentando aqui, eu estou apresentando o conteúdo bem enxuto, né, para vocês verem que o assunto é simples. Parte do meu objetivo é mostrar que o assunto é simples. Mas vocês têm que ver esse conteúdo no livro. Né? Tem que ver esse conteúdo no livro. Caso vocês tenham visto no livro alguma coisa que não ficou clara no livro, possivelmente é porque eu não abordei aquele tópico na aula. Vocês podem trazer para a aula e eu vou discutir. E o segundo passo é resolver exercício, além dos que eu estou mostrando aqui. Garanto a vocês que os exercícios da lista lá do Fundamentos da Físico-Química, do Atkins, não são diferentes do que eu estou mostrando aqui. Eu estou pegando questões do nível que está lá. Mas vocês precisam fazer 2, 3, 4 exemplos para fixar o conteúdo que está sendo visto em sala. Quando essas duas condições forem satisfeitas, estudar pelo livro, complementando o conteúdo da aula, e resolver problemas, os conceitos vão ficar claros lá na cabeça de vocês. E na prova, vocês já podem ir tranquilos. Na prova, o professor vai dar os dados. A constante dos gases, as massas molares. Eu não vou deixar de fornecer essas coisas, não. Então, na prova, a preocupação de vocês tem que ser com os conceitos. Se vocês aprenderem os conceitos e resolverem problemas com uma certa habilidade, né, para não ter dificuldade no dia, não vai ter dificuldade. A disciplina vai correr tranquilo. Certo? Vai correr sem maiores sobressaltos. Tá certo, pessoal? Com isso, eu finalizo aqui o conteúdo de gases. Como vocês viram, é conteúdo bem enxuto, né? Basicamente, a gente viu as leis empíricas, Euler, Charles, Avogadro, combinadas na lei dos gases e a lei de Dalton, a lei de mistura de gases. Eu vou deixar de falar, como eu já comentei, vou deixar de falar sobre gases reais agora, porque eu estava revendo a ementa do curso de vocês, não vai ter nenhuma aplicação do conceito de gases reais. Se precisar, aí eu deixo para o final, se houver tempo, eu falo no final. Eu não esqueci da chamada não, viu? Eu só estava dando um tempinho aqui para eu me organizar e pegar, com o tempo passou rápido. Pois é, estou vendo aqui que já são, 10h10, cara. Não é, professor? Eu achei que estava na primeira aula ainda, já vai acabar, né? Faltam 10 minutos, então eu tenho que fazer a chamada rapidinho. Vocês me dão um segundinho aqui para eu pegar o texto que eu costumo apresentar, né? E preparar o arquivo que eu vou salvar. Hoje é dia 24. É dia 24. Eu vou abrir a chamada agora, pessoal. Vocês coloquem aí presente aí no chat. Vou dar mais alguns segundos, que geralmente alguém bota depois da linha, aí eu me perco. Mas tá chegando lá, né? Presente. Mais alguém, não? Vou finalizar, hein? Vou colocar aqui a linha. Pronto. Vou finalizar, porque aí eu marquei aí o início e o fim, para eu poder saber onde copiar. Deixa eu voltar aqui. Peguei esse da chamada. Bem, vou tirar um dia depois aí para registrar essas presenças. Bem, pessoal, são 10h10. Agora eu tenho que tomar uma decisão junto com vocês. Eu iniciei o assunto novo, com tão pouco tempo, não sei se vale a pena. Professor, não tem outras questões para o senhor mostrar? Ou então, se achar melhor encerrar a aula por hoje, o senhor que sabe. Não, eu estava dando uma olhadinha, no material que já tinha organizado e não tem nenhum exemplo. Mas aí eu prometo a vocês que antes da prova, eu sempre costumo fazer pelo menos uma aula só de exercício. Então eu vou preparar alguns exercícios adicionais para a gente fazer a partir da aula da ou das, né? Uma ou duas, dependendo da necessidade de vocês. Se a turma tiver com muita dificuldade, muita dúvida,
Aí, geralmente eu tiro 2 aulas. Se o assunto estiver tranquilo, tiver todo mundo acompanhando, uma aula basta para tirar as dúvidas. E eu prometo a vocês, eu vou ter pelo menos uma aula de exercício para a gente fazer exercícios adicionais. Mas por hora não. Por hora eu não preparei nenhum exemplo novo. Não. Já disponibilizou a lista de exercícios ou não? Boa pergunta, eu creio que sim. Mas agora que você perguntou, eu vou assumir que talvez não, para dar uma olhadinha lá. E porque se não tiver... O professor tem uma lista de 40 questões lá, né? Você poderia pegar algumas questões de aquela para poder mostrar. Quem sabe? Quem sabe? Por que não? O que é que eu vou... Ah, não, tá falando agora? Fazer agora? Pelo amor de Deus. Fazer agora não, né? Na prova, minha gente, na prova, umas questãozinhas daquela na prova. Não tem janta não, é? Deixa eu amarrar aqui, então. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um acordo com vocês. Vocês vão fazer o que eu recomendei, vocês vão estudar no livro e fazer as listas. Olha aqui, ó, exercício. Estou vendo agora. Quando vocês fizerem os exercícios, vocês vão perceber que vai ter uma questão um pouquinho mais difícil que a outra. Se tiver uma questão que vocês tiverem com dificuldade, vocês vão marcar essa questão para sugerir para mim fazer na aula, mas não agora, lá para o final. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu for escolher as questões, talvez eu escolha uma questão que todo mundo conseguiu fazer. Vai ser tempo perdido. O ideal é que vocês tentem, façam a maioria, né? Eventualmente vai ter 1 ou 2, 3, 4 questões. Professor, tem 4 questões aqui que ninguém conseguiu fazer. Pronto, eu discuto na aula. Aí vocês mandam para mim, de preferência com algumas horas antes da aula, que aí eu estão para poder explicar na aula. Né? E aí, se der para fazer em uma aula, a gente faz a prova na aula seguinte. Se não, se precisar de uma aula a mais, eu já falei, né? A data da prova não está marcada em pedra. Então, se precisar mudar, porque vocês estão com dificuldade em mais questões do que eu consegui abordar em uma aula, então eu adio a prova, 1 dia ou 2. Né? Professor, esse é o compromisso que eu tenho, está público e está gravado aí. Pode perguntar. professor, pode funcionar assim. Na semana anterior